Oferecimento Moinho Patuense, tradição e qualidade. Rua Vereador Joaquim Leitão, 309 Centro. Televendas 3421-2048. Produtos do Moinho Patuense, do jeito que a gente gosta. Sexta-feira, dia 31 de janeiro, encerrando esse primeiro mês do ano 2020, vamos meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, versículos 26 a 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra e a terra produz o fruto por si mesma. Jesus fala às pessoas de uma experiência muito próxima das suas vidas. Um homem lança a semente na terra, a semente germina e cresce. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e finalmente os grãos que enchem a espiga. Refere-se com estas palavras ao reino de Deus, que consiste na santidade e graça, verdade e vida. Consiste na santidade e graça, verdade e vida, justiça, amor e paz. Nos diz o prefácio da solenidade da festa de Cristo Rei, que Jesus Cristo nos veio trazer. Este reino tem de ser uma realidade, em primeiro lugar dentro de cada um de nós, depois no nosso mundo. Pelo batismo, Jesus semeou na vida de cada cristão a graça, a santidade, a verdade. Temos de fazer crescer esta semente para que frutifique em abundância de boas obras, de serviço e caridade, de amabilidade e generosidade, de sacrifício, para se cumprir bem o nosso dever de cada dia e para fazer felizes aqueles que nos rodeiam, de oração constante, de perdão e compreensão, de esforço para crescer em virtudes de alegria. Assim este reino de Deus, que começa dentro de cada um, se estenderá à nossa família, à nossa cidade, à nossa sociedade, ao nosso mundo. Porque quem vive assim, que faz senão preparar o caminho do Senhor, a fim de que nele penetre a força da graça, que o ilumine a luz da verdade, que faça retos caminhos que conduzem a Deus, nos diz São Gregório Magno. A semente começa pequena, como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce e se torna maior que todas as outras hortaliças. Porém, a força de Deus difunde-se e cresce com um vigor surpreendente. Como nos primeiros tempos do cristianismo, Jesus pede-nos hoje que difundamos o seu reino por todo o mundo.
A semente que germina e cresce por si mesma exprime a ação de Deus, que comunica amor e vida a todos, suplantando os poderosos deste mundo, que semeiam a fome e a morte. A segunda parábola, da inexpressiva semente que se transforma em uma árvore acolhedora dos pássaros, exprime que a fé dos discípulos, desprezível diante do mundo, pode gerar um mundo novo, de fraternidade e paz. A prática e o ensino de Jesus são caminho e luz. Marcos mostra Jesus como mestre do reino, ensinando as multidões desde a barca de Pedro. Seu ensino é a base das parábolas ou exemplos. A parábola é uma narração que, sob o aspecto de uma comparação, está destinado a ilustrar o sentido de um ensino religioso, quando todos os detalhes têm um sentido e significado real. A parábola se transforma em alegoria, como em João 10, capítulo de 1 a 16, no caso do bom pastor. No Antigo Testamento, as parábolas são escassas. O exemplo é, segundo Samuel 12, de 1 a 4, em que Natã dá a conhecer seu crime a Davi. Porém, no Novo Testamento, Jesus usa frequentemente as parábolas, especialmente como parte do seu ensino do reino dos céus, para iluminar certos aspectos do mesmo. No dia de hoje, temos duas pequenas parábolas já citadas. A primeira, própria de Marcos, e a segunda, compartilhada com Mateus e Lucas. Na parábola da semente, Jesus indica que o reino tem uma força intrínseca que independe dos trabalhadores. Na segunda, que o reino minúsculo, nos tempos de Jesus, expande-se-á, de modo a se estender pelo mundo inteiro. Por isso, devemos unir as duas parábolas, no conhecimento e vivência, no desejo de acolher e também tornar-se instrumento para a difusão do reino de Deus por meio daquilo que Jesus nos ensina. Todos um feliz e abençoado dia, final de semana, na graça de Deus. Oferecimento Moinho Patuense, tradição e qualidade. Rua Vereador Joaquim Leitão, 309 Centro. Televendas 3421-2048. Produtos do Moinho Patuense, do jeito que a gente gosta.